Vamos lá, boa noite. Está aparecendo aí para vocês os slides? Apareceu, né? Nós paramos aqui nas ambulâncias, não foi? Sim, beleza. Paramos na ambulância do SAMU. Vamos lá fazermos aqui uma pequena retrospectiva bem rápida para nós adentrarmos aqui, né? A nossa aula sobre a unidade de terapia intensiva, tá? Com relação à UTI, a gente já deu o conceito de UTI, né? Qual é o objetivo da UTI, nós já falamos. Nós passamos um material com encadeamento de ideias, que é um vídeo para vocês assistirem, a história da UTI, né? Vocês assistiram a história da UTI. Depois a gente iniciou com os tratamentos intensivos, quais que são realizados, né? Quais são os recursos tecnológicos, como que ocorre a assistência humanizada, para quem a gente oferece essa assistência humanizada, né? E aí a gente também entrou no processo de construção de ideias, a qual eu fiz uma pergunta para vocês, né? Quais eram as patologias ou lesões traumáticas que podem levar uma pessoa a um tratamento intensivo. A gente conheceu quais foram essas patologias, falamos sobre assistência semi-intensiva, né? Que é o CTI. O paciente sai da UTI e vai para o CTI, para dar continuidade a esse atendimento. Tem uma pequena diferença entre eles dois. Falamos também sobre o tratamento intensivo imóvel, que já entra aí as ambulâncias, né? Seja bem-vinda, Amélia. E paramos aqui nessas duas imagens da ambulância, qual nós já falamos sobre as duas. E vamos entrar aqui as UTIs, elas podem ser classificadas da seguinte forma. Neonatal é aquela UTI que atende pacientes de 0 a 28 dias. O paciente nasceu, acabou de nascer, de hoje a 28 dias eu considero um bebê neonatal, tá? Nunca esqueçam disso. Depois de 28 dias não é mais um bebê neonatal. Pediátrico, que atende pacientes de 28 dias a 14 ou 18 anos, de acordo com as rotinas hospitalares internas, ou seja, quando ele sai do neonatal, até os 28 dias, ele entra para o atendimento pediátrico, e esse atendimento pediátrico é de 28 dias a 14 ou 18 anos, de acordo com a rotina hospitalar interna do hospital, tá? O adulto, gente, atende pacientes maiores de 14 anos ou 18 anos, de acordo com as rotinas hospitalares internas também, tá? E as especializadas são voltadas para pacientes atendidos por determinadas especialidades ou pertencentes a um grupo especial de tipos de doença. Essas são as classificações e as formas das UTIs. Estou um pouquinho meio dispersa porque estou aceitando os colegas que estão pedindo para entrar e a gente fica um pouco meio dispersa, né, gente? Aqui é uma UTI neonatal, né? Bem equipada, nós temos aqui um ventilador mecânico, nós temos os monitores cardíacos. Alguém já entrou numa UTI neonatal? Já teve a oportunidade de entrar na UTI neonatal? Não, ninguém? Sim, Jéssica, não. Não. Aqui bem rápido, aqui esse compartimento a gente chama de colmeia. É onde a gente coloca todo o prontuário. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, deixa eu abrir aqui para mim. Sim, dá para ver, né, o meu mouse. Todo o prontuário de todos os pacientes são colocados nessa colmeia, tá?
Aqui já é o balcão de enfermagem, né, de atendimento. Esses dois listinhos referencia que um desses é para descartar aquele lixo que não é contaminado e o outro, no caso que é esse que está com o saco preto, e o outro lixo contaminado, né? Deixa eu ver se eu consigo expandir. Para mim a tela fica bem pequena, para vocês fica um pouco maior, né? Aí para mim melhorou. Beleza. Aqui o nosso ventilador mecânico. Aqui nós temos O2, né? Que é, ó, aqui por onde desce o oxigênio, nessa partezinha verdinha tem identificação. Por aqui é o O2, o oxigênio. Nessa parte maiorzinha aqui, ó, nós temos o vácuo. Aqui são os nossos aparelhos monitores, são os nossos monitores de parâmetros, a qual vai estar instalado no paciente oxímetro, a braçadeira da pressão arterial, nós vamos colocar também o aparelho de temperatura, que é pequenininho, bem pequenininho assim, você coloca debaixo do bracinho do bebê, né? É a mesma coisa do adulto. O meu equipamento, acho que não, que ano passado visitamos. Visitaram a UTI, que legal. Aqui atrás não dá para me identificar, mas eu creio que seja aqui aqui suporte de soro, ó. Toda a unidade de UTI que tenham vai ter obrigatoriamente ela ter aqui esse equipamento que o mouse está em cima aqui. Deixa eu ver, o negócio que não dá. Dá para vocês visualizarem bem? Essa daqui é a nossa famosa bomba de infusão, tá? O médico diz pra gente, prescreve a quantidade de medicamento que é para ser administrado nesse paciente por hora, em ml, tá? E a gente joga toda a informação nesse aparelhinho aqui de bomba de infusão, que vai estar conectado numa punção do paciente, e ele vai receber por esse aparelho aqui. É ele que controla, tá? Porque é mais fácil do que a gente ficar contando. Lembra que eu falei que na unidade de terapia intensiva, UTI ou questão de urgência e emergência, é um tanto quanto complicado eu estar olhando no relógio aqui e contar quantas gotas por minuto vai descer no meu soro, certo? Então eu preciso de uma bombinha dessa de infusão para ela fazer essa contagem para mim mais rápido, porque aqui é um setor que ele é muito intenso, que a qualquer hora, a qualquer momento pode acontecer alguma intercorrência, tá? Com o paciente. Vamos passar o próximo slide para ver qual é a imagem. Ó, aqui, gente, é a de 28 a 14 dias. Passou do 28 a 14 anos, né? Essa próxima imagem aqui, ó, 28 dias, tá? De 0 a 28 dias, tá? Paciente interna na UTI neonatal, certo? Aquela lá que nós olhamos é a pediatra, que é de 28 a 14 anos, tá? Para não confundir. Falhou, Tamires? Travou? Estão me ouvindo agora? Ou mudo o áudio? Ai. Mudo como? Estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Voltando. Esse setor aqui é aquele setor pediátrico que o paciente ele tem 28 dias a 14 dias ou 18 anos que ele já vai passar para a parte adulta. Ele é atendido neste setor aqui, de 28 a 14 anos. Nesse setor aqui é os RNs, os bebês que acabaram de nascer, neonatais, 0 a 28 dias, tá? Aqui o bebê está na incubadora, perdão, desculpa, passei demais. Aqui ele está na nossa incubadorazinha que a gente chama. Isso daqui é uma incubadora que ela faz com que aqueça
o nosso bebê, né? O bebê, quando está na barriga da mamãe, ele está num ambiente bem quentinho, né? Aconchegante para ele. Então, a partir do momento que ele nasce, nós temos que manter a temperatura dele a qual ele estava sendo ofertado. Por isso que a gente agasalha o bebê. Antigamente, há uns anos aí atrás, os bebês eram tomados, eles tomavam banho, não sei se alguém chegou a ver essa época. Os bebês eles tomavam banho assim que nascia, né? E assim que nascia, ele era retirado toda aquela capa de gordura que a gente chama de vernix caseoso. Não sei se vocês lembram, se tiveram aula de assistência assistência e saúde à criança, rede básica, se eu não me engano, né? E saúde e assistência da mulher. E aí eles tiravam todo aquele vernix caseoso, que tudo aquilo ali é um tecido gorduroso que mantinha esse bebê aquecido. Era uma capa de gordura que mantém o bebê na temperatura adequada. Então, ao longo dos anos, os estudos foram avançando e identificamos que, além do bebê não necessitar banhar, e sim, a única coisa que a gente faz é fazer a limpeza, a retirada de alguma secreção, se ele tiver com muita secreção, aspirar esse paciente, isso é função do médico pediatra, a realizar essa aspiração, né? E aí depois manter ele aquecido e automaticamente o bebê nasceu. Se ele não tiver nascido com nenhuma intercorrência, você já coloca ele no seio da mãe para ele sugar e começar a se alimentar, porque ele se alimentando, ele vai manter a temperatura dele, vai ganhar peso rápido, né? E a gente tem que manter ele aquecido, muito aquecido, porque se ele sentir frio, ele perde peso, tá? Sentiu frio, perdeu peso. Então aqui também é um equipamento para estar monitorando esse bebezinho, esse recém-nascido. Ele está entubado, tá? Essa parte desse cano aqui, essa braçadeira aqui é porque a imagem não deu para mostrar o respirador, mas é o braço do respirador, tá? E é um bebê que está entubado. Beleza até aqui? Nós temos aqui o ar comprimido, essa parte amarelinha, e aqui o oxigênio, bem na parede. Que é ofertado. Ok, beleza, tá entendido? Então tá, vamos passar para a próxima. As estruturas físicas da unidade de terapia intensiva é dividida em 3 tipos de recursos. Quais são esses tipos de recursos? Os recursos são físico, que é a planta física, a qual nós falamos na primeira aula, que traz informações de como deve ser a estrutura física da UTI, nos reflete a RDC 50, né? Os recursos materiais, que são materiais utilizados para assegurar a assistência prestada a esse paciente, e os recursos humanos, que são os profissionais que têm por responsabilidade prestar essa assistência a esse paciente de maneira direta ou indireta. Alguém solicitou entrar? Não, né? Direta ou indiretamente, esses recursos humanos para favorecer esse atendimento de extrema necessidade para a UTI. Lembrando e relembrando, que já foi falado, nós vamos só relembrar, que a UTI é uma unidade a qual você adentrou para o trabalho, você só vai sair depois do fim do seu plantão, porque lá vai ter tudo que você precisa. Desde o local de armazenamento, né, onde tem todos os recursos, desde a seringa, que são os insumos que nós conhecemos. Marlene, tinha alguém pedindo mesmo para entrar. Então, que são os recursos mesmo que a gente utiliza, né, até o nosso local de descanso do médico,
da equipe de enfermagem, né? Temos também o nosso próprio refeitório, para que a gente não tenhamos que ter que retirar a roupa a qual a gente está vestida, porque é uma roupa específica para trabalhar dentro da UTI, e aí ir lá fora e voltar. Isso não existe na UTI de maneira nenhuma, tá? Nem na UTI e nem no centro cirúrgico. E se porventura vocês forem para um estágio no centro cirúrgico, na UTI, vocês vão fazer uma visita, não vão vestido com a roupa de vocês específica. Aí alguns podem dizer assim, professora, mas isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei e tal. Quem é o doido que vai fazer isso? Então, no início do ano eu estava no centro cirúrgico acompanhando alguns alunos e um chegou de moto, todo vestidinho, arrumadinho, com a roupinha dele do centro cirúrgico. E eu fui obrigada a pedir para que ele retornasse para casa, mas antes disso eu ainda tentei conseguir uma roupa lá dentro, lá com eles, mas como o nosso PS é um setor a qual ele tem uma certa deficiência em materiais e insumos, e principalmente roupas, elas já são ali já contadas para aquele tanto de funcionários que vão atuar naquele dia, eu não conseguia roupa para ele, então eu pedi que ele voltasse no outro dia. Mas perguntei para ele se ele não tinha sido orientado em sala de aula, né? Ou até mesmo para a equipe do nosso estágio, se realmente ele precisaria ir vestido com a roupa ou não. E ele disse, não, eu não me lembro dele ter dito isso, não me falaram nada. Mas aí os colegas, né, comunicaram que sim, ele sabia, ele já até tinha feito uma visita na unidade de terapia intensiva. Então, assim, gente, na saúde não dá para a gente dar um de João sem braço, a gente tem que seguir a regra. Nós temos que seguir a regra. Então, a regra é você chegar, adentrar um banheiro, vestir a sua roupa privativa da UTI ou a sua roupa privativa do setor de cirurgia e pronto, tá? E se paramentar. Não pode vir direto da rua, né, da onde eu estava, vir direto para cá, porque o que eu vou estar trazendo no meu corpo, na minha roupa, na minha mão, mesmo que eu lave as mãos, lave o braço, lave o punho, mas eu vou ter contato com a minha roupa, o meu jaleco. Sim, vai estar ali cheio de bactéria, fungos, até mesmo protozoária, a depender do local onde eu sentei na parada do ônibus, né? Tudo isso a gente tem que pensar. Aqui é uma estrutura física da UTI, com leitos. Vocês lembram que eu falei para vocês que o nosso balcão, a nossa estrutura da enfermagem, o balcão, ele era em forma de uma roda. Ele fazia uma roda em volta de toda a unidade de terapia intensiva. Lembra? Ó? A volta é essa, olha, o balcão começa aqui, ó, ele vai arrodear, você tá vendo aqui, ó. Aqui atrás tem mais leitos da UTI. Aqui é o outro lado da UTI. E aqui é um lado da UTI. Então, quem está aqui, ou até mesmo no centro do nosso balcão de enfermagem, ele consegue visualizar todos os pacientes que estão nesses setores aqui. E as divisórias são por cortinas, né? São por cortinas, fecham tanto uma lateral como a outra, ele vira um quartinho, um apartamentozinho pequeno. Mas sempre que esse local tem paciente, ele só vai ser fechado essas cortinas quando você estiver realizando um banho no leito
ou prestando algum atendimento a esse paciente, mesmo ele estando na UTI, mesmo ele estando inconsciente, mesmo ele estando sedado, mesmo estando só profissionais da área da saúde, você tem que manter a privacidade do teu paciente. Então, fecha-se uma cortina do lado e outro para você poder estar realizando o seu procedimento. Banho no leito, ou troca de fralda, o paciente evacuou, você vai fazer a troca de fralda, você precisa fechar o local para manter a privacidade desse paciente, tá? Nunca, de maneira nenhuma, expor a parte íntima do paciente para ninguém, tá? A não ser o profissional que está ali trabalhando, fazendo o serviço dele, que é o nosso de estar fazendo essa limpeza de higiene corporal. Aqui, mais abrangente um pouco, essa imagem aqui de uma UTI, tá? Vocês percebem que elas são bem claras, né? Elas ficam bem claras, são bem mesmo para você poder de longe visualizar aqui os parâmetros do paciente em todos os monitores, tá? Olha aqui, essa já é um pouco diferenciada, olha como vem a cortina, tá? A cortina, ela vem só até a parte de baixo, ela não fecha toda para cima, vocês estão vendo? Ó, ela vem por aqui, ó, tá? Mas nunca, de maneira nenhuma, o paciente vai ficar um lado do outro exposto, né? Mesmo que esteja numa UTI, repetindo, mesmo que ele esteja sedado, mesmo que ele esteja inconsciente. Por quê? Porque ele também vai receber a visita dos parentes dele, mesmo ele estando aí na UTI. E a gente quer só o bem dos nossos familiares, né? E se chegar um familiar nosso cair, chegar aí à UTI, a gente quer o melhor para ele, reservar a integridade física, né? Emocional, psicológica e tudo mais, porque esse paciente ele vai retornar, né? Ele vai acordar, né? Ele só sai da UTI se ele sair acordado, né? Então ele só recebe daí da UTI se ele sair estável, né, lúcido, orientado, comunicativo, eupneico, ou respirando em ar ambiente, né? Ele tem que estar excelente para ele poder receber alta. Então, por isso, não devemos deixar de ter essa privacidade com os nossos pacientes. Outra imagem bem interessante aqui para vocês, tá? Lote. A enfermagem sempre cria um jeitinho de abreviar um pouco o trabalho, né? E eu creio que essas abreviações são mais para facilitar mesmo o trabalho no dia a dia de um técnico de enfermagem que chega a ficar com 5, 7, lúcido, orientado em tempo e espaço, não esqueço mais. Muito bem. Então, significa que você aprendeu. Que venho para facilitar, mas no decorrer do trabalho de vocês, quando vocês estiverem trabalhando, a gente, quando aluno, a gente anota tudo, né? É uma folha para cada paciente. Por exemplo, vai para o campo de estágio com a professora Josicléia, ela te avalia primeiro, né? Ela te acompanha, ela te ensina e vê a tua segurança. Se você não tiver ainda um pouco de segurança, ela te deixa com um técnico de enfermagem para você acompanhar esse técnico, observar e ajudar, ser auxiliar dele, né? E para depois, mais na frente, quando vê que você vai evoluindo, a professora Josicléia te passa a deixar sozinho com um paciente. A partir do momento que vejo que você está apto, eu te deixo com 2 pacientes, tá? Então, quando você chega ao ápice de atuar e trabalhar, cuidar de 2 pacientes, para mim você já está num grau de excelência, porque nós técnicos de enfermagem trabalhamos com 5, 7 pacientes, a depender da demanda, às vezes falta um colega e a gente não pode deixar aquele paciente sem cuidado porque o colega faltou por algum motivo ao qual ele vai se explicar, né? Mas a gente tem que dar assistência, então a enfermeira é que é responsável por fazer essa distribuição de escala.
Olha o nosso balcão aqui, ó. Aqui ele está de frente para toda a unidade, os leitos da UTI. Outra imagem. Eu quero que vocês observem também a estrutura, por isso que estou mostrando bastante imagem para vocês, porque essa nossa aula é com relação à estrutura da UTI, certo? Estrutura, equipamento, né? Carrinho. Esses balcões aqui de enfermagem já são mais diferenciados, eles são separados uns dos outros, né? Por algum motivo, mas todos os leitos estão à frente desses balcões de enfermagem, tá? Aqui nós temos o depósito de álcool em gel, dá para visualizar. Esse daqui é um computador, talvez aqui nesse setor já seja mais informatizado. Prontuário é automático, é digitado, não é mais escrito à mão. É bem iluminada a estrutura, tá? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho uma maquete. Aqui nós temos uma maquete da estrutura da UTI, uma planta baixada, né, da UTI. Aí uma área bem ampla. Alguém falou alguma coisa, me perguntou. A internet está boa para todos, estão todos conseguindo me ouvir. Sim. Amém, tá ótimo da Ediana. Então, essa é uma planta física de uma unidade de UTI. Como eu falei para vocês, os balcões de enfermagem vão sempre ficar à frente dos leitos, tá? Se eu estou aqui dentro desse balcão de enfermagem, né? Que ele é grande, amplo, porque aqui vai estar todo mundo. Aqui vai estar fisioterapeuta, vai estar médico, vai estar técnico de enfermagem, enfermeiro, todos eles têm acesso, né? E aí eles têm que estar sempre direcionado para os leitos de UTI, para eles estarem sendo supervisionados a todo tempo, porque temos os monitores e é esse monitor que vai estar me dando os parâmetros desse paciente, tá? Vai estar dizendo para mim como que está a respiração, os batimentos cardíacos dele, se o paciente, por algum momento, ele disparar, começar a fazer aquela zoadinha, alguma coisa está acontecendo com esse paciente. Você já olha diretamente o monitor, está desaturando, pressão está baixando ou está subindo, né? Então o médico já olha, já te dá uma orientação, olha, faz isso, faz aquilo, se precisar de medicação, se precisar de uma reanimação. Então a estrutura é toda bem trabalhada para que nossos pacientes da UTI sejam bem tratados e bem visualizados. Por isso que o atendimento é único e exclusivo. Até aqui na planta física, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou até aqui está tudo bem? Não esqueçam que é errando que se aprende, tá? Pode perguntarem à vontade. Bem tranquilo, né, Gilberto? Então tá bom, posso seguir, né? Está tudo bem explicado. Legal. Então vamos lá, vamos para o slide 22. Aqui, atividade interativa em 3D de uma maquete. Construa um modelo de UTI que pode ser da pediatria, né, uma estrutura pediátrica, uma estrutura adulta, uma estrutura neonatal ou até mesmo uma unidade móvel. Vocês vão construir essa maquete para mim, né? Como que você aprendeu de lá para cá, eu vim mostrando para vocês. Gilberto, não coloque esses olhinhos, Gilberto. É os nossos exercícios, né? Então, você vai escolher, eu ainda dei a opção para você escolher o modelo e você fazer esse desenho para mim, tudo bem?
A Andréia tá olhando, Andréia, não fica assustada não, André. É fácil de fazer. Já pensou, tu pode desenhar a ambulância. Você viu aquela imagem de frente da ambulância? É só você Ctrl+C, Ctrl+V, mas você vai desenhar no punho para mim, tá? Não vai tirar da internet, não. Professora de Deus, eu sou abençoada mesmo. Não sabe desenhar? Eu também não. Mas você olha para a tela, desenha no papel. Tenta. É errando que se aprende. Tá pensando em ir para onde? Que foi que disse isso? Gente, é facinho, tá? Olha, eu vou voltar aqui no slide. Vou mostrar o da ambulância aqui para vocês. Deixa eu voltar mais lá na frente um pouco. Ah, não, mais para frente. É mais para cá, né? Aqui. Ó, aqui é a lateral da ambulância, né? Mas aqui é a frente dela. Você pode desenhar o modelo dela. Aqui tem os bancos de assento, tem 3 tipos de assento, né? Lá no final nós temos extintores de incêndio. Lembra que eu falei que nós temos na porta traseira e na porta dianteira? Aqui nós temos é bem fácil. A Fran tá dizendo tudo bem. Aí você pode desenhar já a estrutura aqui, a neonatal de 28 a 14 dias, bem fácil. Eu já tô dando a estrutura maquete para vocês, é só vocês meterem a caneta aí, o lápis, tá? A entrega, quando é que vocês vão me entregar? Quando vocês terminarem, tá? Quando vocês conseguirem terminar, vocês podem mandar por e-mail ou no meu WhatsApp. Eu prefiro que vocês mandem no privado, porque eu vou salvando o material de vocês, tá? Se mandar no grupo, vai misturar e eu não vou conseguir achar o material de vocês. Então, mandem no meu privado, tá? Tu achou que era só resumo, Jéssica? É tranquilo, Jéssica, tá? Então, vamos lá voltar para a aula, que estão chorando muito. Senão, eu vou chorar junto com vocês. Aqui, já são 2 trabalhos bem... Eu vou abrir aqui para me ler. Tem 70 mensagens. Deixa eu dar uma lida aqui. Chat. Gente, a minha internet tá querendo travar. Já são 2 trabalhos em débito. Isso, muito bem. Tá tudo em débito ainda, né? Mas assim, tudo em dia. Porque o primeiro vocês vão me entregar só na segunda-feira, né? Só segunda-feira que vocês vão me entregar. E esse vocês vão me entregar quando terminar, que eu tenho certeza que lá para terça, quarta-feira vocês já têm feito, até antes disso. Que estou percebendo que são alunos bem aplicados, estão prestando atenção nas aulas, são bem participativos, né? Então vamos lá. Os profissionais que prestam assistência na unidade de terapia intensiva são nomeados como intensivistas. Eu acho que estou repetindo, não? É mais para baixo. Nós estamos no slide, vamos lá. Aqui, não. Aqui. Lembra que a gente falou sobre as prioridades, né, da unidade? Agora nós vamos falar sobre os critérios de prioridade para admissão na UTI. Aqueles critérios que a gente formula para que esse paciente possa ser admitido dentro dessa unidade de terapia intensiva. A admissão dele dentro da unidade. Nós possuímos 4 critérios para esses pacientes. O primeiro critério é pacientes criticamente enfermos e principalmente instáveis, que necessitam de cuidados de terapia intensiva e uma monitorização que não pode ser provida fora de ambiente de UTI. Nós não temos. Lembra que eu falei que numa
Na enfermaria você não vai ter esse atendimento de uma monitorização 24 horas. Usualmente esses tratamentos incluem suporte ventilatório, drogas vasoativas e principalmente contínuas. E por aí, etc. Porque o restante, na nossa apostila, um texto está bem maior, mas quando ele fala em drogas vasoativas, quando ele fala em ventilador mecânico, ele vai falar de suporte respiratório, ele está falando para você que esse paciente vai estar entubado, que ele vai estar recebendo uma ventilação por um aparelho mecânico, ele vai estar recebendo drogas vasoativas, pode ser uma epinefrina, noradrenalina, pode ser qualquer outro tipo de medicação para manter esse paciente estável, beleza? Prioridade 2, pacientes que necessitam de uma monitorização intensiva e podem potencialmente necessitar de alguma intervenção imediata. Então, esse é o segundo critério que está bem esclarecido, né? Terceiro critério, os pacientes criticamente são aqueles doentes mesmo, mas que têm uma probabilidade reduzida de sobrevida pela doença de base. Qual é a doença de base que a gente chama? É aquela doença a qual ele já tem um diagnóstico definitivo, ou seja, a natureza da sua doença ela é aguda, tá? Já está definitivo, já está identificado. Gente, até aqui tá tudo bem, eu tô indo muito rápido. Qualquer coisa pede para me desacelerar aí, tá? Tranquilo, né? Prioridade 4, vamos lá. Pacientes que geralmente não são apropriados para admissão ao UTI. A admissão desses pacientes deve ser feita em base individual e em circunstâncias não usuais e ao discernimento do diretor clínico da UTI. Ou seja, é o diretor clínico da UTI que vai permitir essa autorização para que esse paciente possa ser admitido na UTI. Ele tem que ter um critério, ele tem que especificar por que vai admitir aquele paciente se ele não tem muita necessidade, é a prioridade dele aí para ele estar dentro da UTI. Até aqui tudo bem? Tirando o desenho, tá tudo bem, Fran. Se você estivesse em sala de aula, nós íamos desenhar em sala de aula. Na mesma hora ali, ia ser bem bacana. Então, atuação da equipe de enfermagem na UTI. Rotinas e as nossas admissões, né? Que é uma rotina mesmo da unidade, vai ser receber o seu paciente e principalmente identificar ele, tá? Identificar a equipe e o profissional que vai ficar em contato direto com o paciente, no caso aí o enfermeiro, vai identificar qual é o técnico de enfermagem que vai ficar diretamente aos cuidados desse paciente, tá? Conferir o prontuário quanto ao número do leito, ao registro, ao nome do paciente. No início, quando eu estudei técnico de enfermagem, eu aprendi, ainda na fase travou, ficou mudo, melhorou? Gente, eu acho que é a de vocês, a minha tá bem... Travou, oi, melhorou, voltou, isso. Então tá, então vamos lá de novo. Eu falei sobre receber o paciente e identificar a equipe e o profissional que ficarão em contato direto com o paciente, conferir esse prontuário quanto ao número de leito, registro e o nome do paciente. Quando eu fiz na época o técnico de enfermagem, a gente aprendeu que
era só 5 certos, tá? Paciente certo, medicamento certo, leito certo, hora certa, aliás, 6 certos e a data certa, tá? Agora não, nós temos 13 certos, né? Nós possuímos 13 certos a qual você tem que conferir para poder dar essa assistência a esse paciente, conferindo no prontuário. Orientar o paciente quanto à rotina da unidade se houver condições desse paciente entender o que você está falando, tá? Mas lembrando que alguns pacientes, mesmo inconscientes, sedados, eles conseguem ouvir o que você fala, tá? Orientar o paciente quanto à rotina da unidade e, se houver essas condições, proceder à admissão. Aí você vai fazer o quê? Você vai monitorizar esse paciente, vai colocar todo o parâmetro do monitorização cardíaca dele, todos os eletrodos nesse paciente, nós vamos conhecer mais lá na frente, nós vamos ter imagem desses eletrodos, os pontos cardeais onde nós vamos colocar esses eletrodos, tá? Sinais vitais, controle de aí ele está escrito Venolis, mas é Venópolis, tá, gente? Que é o controle do nosso acesso venoso, do paciente. Pode ser central, com certeza. Geralmente, quando ele está numa UTI, o paciente já passa a ter aí um acesso central. Por que o acesso central? Porque é um acesso ao qual ele consegue receber bastante volume, muito volume de líquido, né? Então, por isso, o paciente já passa por esse acesso central. Ou por um acesso na jugular. Pressão venosa central, tá? Vai ser verificado o PVC, isso aí é competência do enfermeiro, não de vocês, mas é importante conhecer o nome. Drenos, né? Se ele vai portar algum tipo de dreno, seja um dreno de Penrose, que é o bem simples, ao nosso dreno de sucção, tem vários tipos de dreno, né? Eu creio que vocês devem, se não conheceram em clínica médica, só me digam se vocês conhecem os drenos ou não, porque senão eu vou trazer para vocês algum tipo de drenos. Conhece dreno? Andréia disse. Nós temos vários, temos os drenos de sucção, a Jéssica disse que não conhece, né? Dimitri, o Railson não conhece. Beleza. Então, vocês vão conhecer dreno de sucção. Eu vou colocar aqui para a professora não esquecer que ela precisa adicionar, tá? Os nossos drenos de sucção. E aí, o PAN, que é a nossa pressão arterial média, não pode deixar de maneira nenhuma de ser verificada a nossa pressão. A PIC, que é uma pressão intracraniana, tá? E outros procedimentos que serão realizados. E aí, realizar a anotação de enfermagem, anotar a admissão no livro do registro, que é aquele livro pretinho, qualquer intercorrência, até mesmo quando a gente falta o trabalho, nosso nome vai para o livro da capa preta, que é o livro que todo mundo é temeroso, porque tudo que acontece, tudo que é realizado no paciente precisa ser anotado nesse livrinho preto, da capa preta, tá? E aí, com o técnico de enfermagem que ficou com aquele paciente, tudo isso é anotado e é função do enfermeiro, tá? Sem contar que ainda vai entrar aí balanço hídrico, que nós vamos verificar, que é tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai do paciente, que eu cheguei a falar para vocês. Verificar exames e os procedimentos que necessitam ser realizados, né? Se precisa colher algum tipo de exame desse paciente, o enfermeiro vai solicitar e aí a equipe vai vir colher. Aqui, ó, é um fisioterapeuta, está realizando uma aspiração no paciente nessa imagem. Não sei se vocês estão conseguem visualizar bem, vou expandir um pouco mais,
tá? Ele está aspirando esse paciente que está entubado. E aí, organizar o prontuário desse paciente e orientar a família quanto à rotina da UTI e a rotina que é trabalhada na maioria desses pacientes. A salientar para vocês que quem trabalha na UTI no período da manhã, que faz turno de 6 horas, tem gente que faz turno de 12 horas, fica o dia todo, né? Ou faz um turno de 6 horas e fica no período da manhã. Geralmente, os banhos no leito são dados pela manhã, né? Em todos os pacientes. Só não é dado banho no leito naquele paciente que tiver muito crítico, que não pode ser muito movimentado. A gente faz só aquela pequena asepsia, aquela limpeza mesmo no orifício, na região oral da boca. Na região oral, gente, é indicativo que você faça 3 vezes, tá? Essa limpeza de higiene oral no paciente que está entubado. Vamos para o próximo slide. Até aqui tudo bem? Outra imagem aqui para vocês. Paciente está entubado. Vocês estão vendo aqui o tubo, ó. Tá descendo aqui. A setinha tá mostrando aqui o paciente. Eles estão fixando, terminando de fixar esse tubo. Olha, vocês estão vendo aqui as bombas de infusão, né? Então, muitos desses pacientes, muitos deles usam 2, 3 bombas de infusão para cada tipo de droga vasoativa que ele vai estar tomando. Uma bomba para ele estar tomando a sedação, pacientes que ficam em sedação contínua, medicamentos, antibióticos, tá? Então, alguns ficam 3, 4, até mesmo 4 bombas de infusão, a depender do processo desse paciente, da gravidade do atendimento dele. Aqui, ó, aqui demonstra pra gente que a enfermeira, ela está olhando para o monitor cardíaco, né? Esse monitor, ele está dando aqui para ela o batimento cardíaco, que é a nossa frequência respiratória, a verificação da PA. Ela está verificando também a saturação desse paciente, tudo ela está anotando aqui no prontuário do paciente, tá? Até aqui nós vamos chegar nos nossos recursos tecnológicos. Eu vou começar a mostrar para vocês passo a passo. Eita, bateria fraca do meu celular. Só um pouquinho, tá, gente? Passo a passo. Cada material que é utilizado dentro da UTI. Aqui, devido às características de atendimento a pacientes graves, né, e em risco, as unidades de terapia intensiva têm disponível equipamentos e aparelhos específicos que auxiliam na manutenção e na recuperação desse paciente. Entre esses equipamentos, nós vamos citar aqui ventiladores mecânicos, monitor cardíaco, oxímetro, que é aquele que verifica a saturação do oxigênio do paciente naquele momento, um eletrocardiográfico, aspirador de secreções, bombas infusoras de medicamento e os desfibriladores, tá? Vamos começar pelo oxímetro de pulso. Nosso famoso oxímetro de pulso. Verifica a nossa saturação. Olha, o oxímetro de pulso ele é um equipamento que possui um sensor, né, óptico. O nome dele é sensor óptico, luminoso, tá? Vermelhinho, o qual é colocado no dedo através da determinação da colocação sanguínea capilar. Ele verifica a taxa de saturação de oxigênio designado aí, ó, saturação de O2. Ou seja, ele mede indiretamente a oxigenação dos tecidos de maneira contínua. Travou aí, né? Que eu tô vendo a imagem da Andréia, travou. Oi, estão me ouvindo?
Estão me ouvindo? Então, sim, né? A imagem da Andréa travou, pensei que de todo mundo tinha travado. Então, aqui, ó, a gente consegue, consegue visualizar que está escrito aqui, ó, SPO2 e tem um símbolozinho da porcentagem, né? Aqui é a saturação desse paciente. Estou ouvindo muito pouco, bastante. Tá bom para uns e ruim para outros, né, gente? Então, ele está saturando neste momento 98%, né? 98 é bom ou é ruim? Bora, quero ver a resposta. 98 é bom ou é ruim? Isso, 98 é ótimo, né? É normal. Isso. E aí, aqui embaixo tem escrito assim, ó, PR BPM. Bem pequenininho, quer dizer, o que é que quer dizer para mim? PR BPM. Aqui ele está dizendo para mim batimento cardíaco. Muito bem, o Gilberto. Ele está com 79 batimentos por minuto. 79 batimentos por minuto é um batimento bom ou ruim? É bom, é ótimo. Então, segundo a legislação, né, a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, sou bom em chute, é bom em chute, né? Nosso batimento cardíaco de 60 a 100 batimentos por minuto é um batimento excelente. Abaixo de 60, se estiver com 59, 58, eu posso dizer que esse paciente está o quê? Alguém lembra o termo técnico? Se ele está com 59 a 58 batimentos por minuto, eu digo que ele está o quê? Começa com a letra B. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Termo técnico, ele está com uma bradicardia. Se estivesse assim, bradipneico é se ele tiver com a frequência respiratória baixa, tá? Ops, Gilberto. Ele está bradicárdico, porque nós estamos falando dos batimentos cardíacos, tá? Se ele estivesse aí com 101, 102, 103, eu iria dizer que ele estava o quê? Começa com T. Bora treinar os termos técnicos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pelo menos chuta. Que é errando que se aprende. Taquicárdico, Gilberto. Muito bem, Fran também. Taquicárdico. Parabéns. Então vamos lá para a nossa próxima imagem. Aqui é um aparelho de eletrocardiograma, mais conhecido como ECG. É um exame que avalia a atividade elétrica do coração a partir de eletrodos fixados na pele do paciente, tá? E aqui em cima, na tarjinha aqui laranjada, eu coloquei para vocês lerem que ele também é chamado de eletrocardiografo. Pode ser analógico ou ele também pode ser digital. A diferença entre eles é que o analógico irá receber os sinais elétricos do coração e imprimir os gráficos da atividade cardíaca, aqueles gráficos que você observa quando recebe o exame, e em um papel especial integrado ao próprio equipamento, tá?
Essa é a nossa única diferença. Este é o nosso aparelho, tá? Esses daqui são os eletrodos. E aí aqui eu vou contar um pouquinho da história do nosso eletrocardiograma, do ECG, para a gente conhecer um pouco mais. Há mais de 100 anos, um médico pesquisador alemão chamado Emily Raymond percebeu que era possível capturar a eletricidade da nossa pele. Olha que interessante, né? Ele percebeu que a gente conseguiria captar essa eletricidade da nossa pele, mesmo sem saber exatamente como é que ela era gerada. Mas ele teve essa percepção. E foi com o estudo da fisiologia que descobriu que as células do coração são automáticas e geram a sua própria eletricidade, que percebemos na pele. Alguém imaginaria que seria dessa forma? Alguém ouviu falar? Alguém ouviu descrever dessa forma a fisiologia do batimento cardíaco, bem explicativo? Vamos lá, pode dizer que sim, pode dizer que não. Não. Legal. Não. Pois é. Nossa pele, ela tem receptores ali que mostra que a gente gera uma eletricidade que é sentida na pele. E aí ele descobriu, quando ele foi estudar a fisiologia, que essas células do coração, elas são automáticas, elas mesmas batem por elas mesmas geram a eletricidade. Percebendo assim que a nossa pele recebia essa eletricidade, tá? A partir daí, viu-se a necessidade de conseguir medir essa eletricidade e entender melhor o que ela representava, né? Vamos para o próximo slide, vamos ver o que eu coloquei lá. Então, por meio dessa... Tamires, sim, porque eu até posso te dizer um dos motivos. Se ele tiver com uma arritmia cardíaca, né? Se ela tiver, ele for um paciente que tem problemas cardíacos, principalmente a arritmia, que é o que mais acomete o paciente, você sabe que é o coração que bombeia todo o sangue para o nosso corpo, né? Não sei se vocês aprenderam lá em anatomia, né? Eu ainda não falei sobre anatomia com vocês. Eu gosto de falar sobre anatomia. Lá na anatomia, a gente tem a pequena e a grande circulação, né? A pequena e a grande circulação. Alguém de vocês lembra o que significa a grande circulação? Dou-lhe uma. Artéria, frente artéria. Tem as artérias, assim. Utilizamos as artérias. Beleza. Vou falar da grande. É melhor começar da pequena. A pequena circulação nada mais é do que a circulação sanguínea realizada dentro do nosso coração, tá? Nos ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? Essa é a grande e a pequena circulação, vai movimentar todas as válvulas cardíacas, onde vai passar esse sangue que ele é recebido através do pulmão. Esse sangue vem oxigenado, certo? Lá na pequena circulação, ele vai estar recebendo o oxigênio oxigenado, vai passar para a corrente, para a circulação maior, e nessa circulação maior vai realizar a troca, vai retirar o dióxido de carbono, que é aquilo que você
Quando eu respiro, eu recebo o quê? Quando eu estou respirando, eu recebo oxigênio. Mas qual é a abreviação do oxigênio? Eu recebo O, vamos participar, recebo O2. Isso. E quando eu expiro, eu jogo para fora quem? Vamos lá. Dióxido de carbono. Muito bem, Fran. Então, o que acontece? Lá na grande circulação vai descer pela artéria aquele sangue totalmente oxigenado, né, com CO2, com O2, aliás, e vai retirar e vai mandar jogar para fora esse sangue que não está mais oxigenado, que é o CO2, certo? E aí é realizado assim continuamente, nosso coração bate continuamente num ritmo contínuo. Quando você desenvolve uma arritmia cardíaca, significa que ele não está mais batendo no ritmo normal. De alguma maneira ele está desacelerando ou acelerando, vai depender da patologia, tá? Em que o médico diagnosticou essa arritmia. Então, espero que eu tenha clareado um pouco. Por meio da adaptação de um galvômetro, que é um aparelho usado por eletricistas para medir a diferença de potencial na rede elétrica de casa ou no carro, descobriu-se que era possível captar a energia da nossa pele. Tá aqui o galvômetro, tá? Esse aparelhinho aqui tem vários tipos. Esse aqui é menorzinho, manual, você pode segurar na mão, mas tem aparelhos maiores, tá? E com a sua utilização e o posicionamento correto dos eletrodos no corpo, aqui é a nossa maquinazinha de eletrocardiograma. Esses aqui são os nossos fios, que vão ser conectados nesses eletrodos. Tornou-se possível desenhar a atividade elétrica do coração. Gente, está muito rápido, está um pouco incompreensivo. Como que tá? E que horas são mesmo? É 8h03. Nossa aula vai até 8h15, tá, gente? É o nosso horário. Beleza. Ao longo dos anos, a indústria aperfeiçoou esse aparelho. Foi então que surgiu o eletrocardiograma. O nosso eletrocardiograma, hoje, ele fez o trabalho que no início, para ser descoberto, o galvômetro auxiliou, né? E aí foi aperfeiçoando esse aparelho, foi então que surgiu esse eletrocardiograma, e hoje ele já passou da era de ser um aparelho analógico, né? Quando registrava no papel a atividade elétrica, para o modelo atual, que é totalmente digital. Olha que legal! Além da gente ter um aparelho analógico ainda, que em muitos hospitais ainda possui, mas aqueles hospitais que estão mais bem equipados, ele já possui esse aparelho totalmente digital, tá? Alguma dúvida até aqui? Beleza? Olha aí, eu vou deixar vocês observar um pouco a imagem para me poder explicar melhor. Eu vou anotar aqui o nome de vocês, porque eu preciso anotar, é só para conferência mesmo, daqueles que estão estudando aqui pelas nossas videoaulas ao vivo, ou só pela apostila, tá? Ou só até mesmo pelas aulas gravadas. Foi um pedido da instituição, da coordenação, que isso seja relatado, tá? Vou explicar para vocês como é o registro do eletro, né? Quando o paciente está em óbito. Olha só. Desse lado, a gente vai falar que esse lado aqui que está vermelho e preto, nós vamos chamar de Flamengo. Por quê? Vermelho e preto nos retrata o Flamengo, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Do lado esquerdo, onde está
a cor verde e a cor amarela, nós vamos chamar de Brasil, tá? Então, existe 10 posições para a colocação desses eletrodos. Já que vi que vou reprovar. Já vi que vou reprovar. Por quê, Gilberto? Ainda estou explicando, homem. A Fran disse que não consegue. Não, não entendi. Tamires, não entendi. Uhum. Isso. É mais ou menos assim como estou explicando, né? Ah, é porque ele é vascaíno. Eu sinto muito para ele, né? Mas é só a título de lembrança, tá, gente? Todo mundo só aprende assim. Então, no nosso punho direito vai ficar o nosso eletrodo vermelho. No nosso punho esquerdo vai ficar o eletrodo amarelo. E no nosso tornozelo esquerdo fica o verde e no tornozelo direito o preto, tá? Aqui são os outros eletrodos a qual ele está nessa amostra aqui do peito do paciente. Isso aqui é mais parte de anatomia, é mais parte para enfermagem, é só para vocês conhecer onde é colocado os pontos, tá? Para você auscultar, aqui é um foco pulmonar, a gente coloca no segundo espaço intercostal, tá? Um dos eletrodos desses daqui de cor verde vai para o segundo espaço intercostal, tá? E assim sucessivamente aqui no foco mitral, aqui no foco tricúspide e aqui no foco aórtico. Esse foco aqui, gente, se você for desenhar, é o seu coração. É o modelo do nosso coração, tá? São os pontos, ó, foco aórtico. Eu estou falando de quê? Da nossa válvula aórtica, né? Do coração tem válvula, né? Quantas válvulas o nosso coração possui? Anatomia. Vamos lá. Alguém lembra? Socorre o Brasil. Ou o Flamengo. Cerato não quis falar mais não, né? Ele é vascaíno. Vamos lá, gente. Nós temos a válvula tricúspide e a válvula bicúspide. Nós temos os focos tricúspides e o foco mitral. Esses aqui são que são importantes, tá? O foco aórtico para a gente estar posicionando os nossos eletrodos. Como a colega disse, a Tamires, lá onde vocês chegaram a realizar, é função do enfermeiro realizar esse tipo de eletro, tá? Porém, a gente quando vai para campo de estágio, se a gente tem uma oportunidade de mostrar para os técnicos, a gente mostra, ensina e faz ele fazer, tá? Que isso é a título de conhecimento numa emergência em que a enfermeira está ocupada e a gente precisa realizar, vocês precisam saber onde é para ser colocado cada eletrodo desses. Tudo bem até aqui? Gente, o Cerato conseguiu um fone de ouvido, não foi? Isso, isso. Aí você. É porque assim, como você está tendo uma visão dele de frente, então para ti o teu lado direito é o amarelo, né? E o teu lado esquerdo é o vermelho porque você está vendo a visão de tela. Mas tenta inverter ela ao contrário. Isso. E do lado esquerdo, o amarelo. Não entendi.
entendi. Não, sim, sim, são investidos. Por isso que a gente fala Fluminense ou Flamengo e Brasil. Porque esses eletrodos aqui, olha aqui onde está o nosso foco mitral. Vocês estão vendo aqui? Ele é amarelinho. Aqui passa uma artéria. Como é que é o nome dessa artéria bem maior que passa aqui no nosso braço? Nessa região aqui toda. Anatomia, hein? Bora, Cerato, salva o Brasil. Nós temos a artéria radial. Muito bem, Fran. Obrigado, valeu. Isso, em contato. Ela vai seguir essa ramificação, tá, gente? Então, esses aqui são nossos pontos cardeais, ao qual você consegue identificar e fazer a leitura do eletrocardiograma. Eu não vou ensinar o eletrocardiograma para vocês, porque não é de competência dos técnicos de enfermagem ler eletrocardiograma, tá? Só é de competência dos enfermeiros e médicos. Mas é de competência de vocês saber a posição e colocar esses eletrodos. Poxa, Tamires, pois é. Mas existe muito curso, tá, gente, que vocês podem estar participando para conhecer melhor um pouco esses pontos aqui e aprender com relação ao eletrocardiograma. Aqui, o que é uma monitorização cardíaca? Gente, passou do nosso horário? Falta 3 minutos, vou ler esse último slide. A monitorização cardíaca é o registro da atividade elétrica cardíaca na superfície do tórax, de forma contínua em um tempo real, ou seja, ao vivo e a cores. Através de um aparelho, o monitor cardíaco, ele faz a monitorização cardíaca contínua não invasiva, tá, gente? Lembre-se que essa monitorização ela é não invasiva, tá? Avaliando as possíveis alterações em tempo hábil, ou seja, em tempo real, permitindo o esclarecimento de uma terapia adequada e principalmente imediata. Tudo bem para vocês até aqui? Deixa eu ver qual é o próximo slide. Beleza, né? Então tá. Então eu vou só minimizar aqui o nosso slide para me anotar o nome de vocês, tá bom, gente? Aqui Ivani. Ivani tá presente. O Gilberto. A Anelina é com 2 N? É Anelina? É Anelina, tá certo. Jéssica é com Y mesmo? Com I, né? Apareceu aí pra mim com Y. Tamires Lima. Eloy. Eu conheço esse nome, Eloy Silva. Eloy, já te dei aula, Eloy? Já te dei estágio? Não. Beleza. Dimitra Ferrari. Tô esquecendo de alguém, gente? Deixa eu conferir aqui, tá? Adriana Ferreira. Não saiam agora, tá? Andréia Mendonça. Rainilson.
Teu sobrenome, pronunciei para mim. E a Tamires já coloquei. Ok, todo mundo já está aqui atualizado. Tenha uma boa noite, obrigado pela presença. Se tiverem dúvida, pode estar entrando em contato comigo, tá? No meu privado. Perguntem, tirem dúvida com relação à maquete, tá? Pode mandar os desenhos, façam seus desenhos, não tem pressa, tá? E fiquem com Deus.